Antes de existirem estádios gigantes, antes de existirem ídolos, contratos milionários e transmissões globais, o futebol era apenas uma ideia primitiva, um jogo sem regras, sem limites e, às vezes, sem misericórdia. Hoje, você vai viajar no tempo para descobrir a verdadeira história do futebol. A história que quase nunca é contada. A história que começa muito antes da Inglaterra. 2000 anos antes de alguém ouvir a palavra futebol, na China antiga, soldados treinavam chutando uma bola de couro cheia de penas. Eles chamavam esse jogo de Cuju. Não era diversão, era disciplina militar. No Japão, existia o Kemari, um jogo mais elegante, quase ritualístico. Os jogadores não podiam deixar a bola cair. Parecia mais uma dança do que um esporte. Mas talvez os jogos mais impressionantes estavam na América Central. Os maias e astecas tinham uma bola feita de borracha pura. O objetivo era acertar um aro de pedra no alto da quadra. E em algumas culturas, o time perdedor pagava com a própria vida. Quando o jogo chegou à Europa medieval, tudo ficou fora de controle. Imagine centenas de pessoas correndo pelas ruas estreitas, chutando uma bola de couro duro, destruindo bancas, portas e janelas. Esse jogo se chamava Mob Football. Não havia regras, não havia limites de jogadores. As partidas podiam durar horas ou dias. Vários reis tentaram proibir o jogo, mas ninguém conseguia controlar a paixão da população. No final do século XIX, diferentes escolas inglesas jogavam do seu próprio jeito. Algumas usavam as mãos, outras só os pés, outras tinham regras bizarras. Então, em 1863, um grupo de clubes se reuniu em Londres. Ali surgia a Football Association. Ali nasciam as primeiras regras oficiais. Pela primeira vez, o futebol deixava de ser caos e se tornava um esporte organizado. A história oficial diz que Charles Miller trouxe o futebol ao Brasil em 1894. E é verdade, mas não é toda a verdade. Há registros de marinheiros britânicos jogando bola em portos brasileiros anos antes de Miller chegar. O fato é que, quando o futebol entrou no Brasil, ele encontrou um país cheio de criatividade, mistura cultural e improviso. E rapidamente deixou de ser um jogo de elite. Passou para as ruas de terra, para os campos improvisados, para os pés descalços da periferia. O Brasil não inventou o futebol, mas reinventou o futebol. Drible, improviso, malícia, leveza, era algo completamente novo para europeus. Enquanto eles valorizavam força e rigidez, o brasileiro jogava como quem dança. O futebol arte nasce da mistura entre resistência, pobreza, criatividade e o desejo de vencer, mesmo quando ninguém acreditava. A história do futebol também é feita de dor, glória e eternidade. O Maracanazo de 1950, quando um estádio inteiro silenciou ao mesmo tempo. 1958, quando um menino chamado Pelé mostrou ao mundo o impossível. 1970, quando o Brasil encantou o planeta com talvez o melhor time da história. O drible da vaca, o elástico, o gol de placa. Jogadas que não são apenas lances, são poesia em movimento. Hoje, o futebol é tecnologia, tática, dinheiro e política. É estatística avançada, inteligência artificial, VAR. Mas no fundo, a essência é a mesma. O futebol continua sendo o esporte do povo, o esporte da emoção, o esporte que faz o mundo parar por 90 minutos. E essa é apenas a primeira história. O futebol guarda segredos, lendas, mitos, tragédias e heróis esquecidos. Se você quiser continuar viajando pelas histórias ocultas do esporte mais amado do planeta, inscreva-se. Porque aqui, a cada vídeo, o apito inicial revela um novo mistério.